Glória a Deus. Boa noite, irmão. Paz seja convosco. Amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Diga glória a Deus. Você que está aí de pé, se sente em nome de Jesus. Vamos falar da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí, irmão. Mateus, capítulo de número 18, verso de número 18 também. Amém? A palavra de hoje tem como tema a unidade que traz a presença. Quantos aí querem a presença de Jesus na sua vida? Diga glória a Deus. Amém. É essa unidade de um corpo, de um povo, que faz a presença do Senhor estar em nosso meio. Aleluia. E Deus quer, em nome de Jesus, que eu e você sejamos unidos. Deus quer nos convidar a esse tempo, em nome de Jesus. Vamos ler Mateus 18, verso de número 18. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, misericórdia, irmão. Amém? Mateus 18, 18 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que estás nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Irmãos, quando nós às vezes lemos esse texto, esquecemos de ler o contexto. Mas isso aqui não está falando sobre uma igreja cheia. Não está falando de um prédio onde as pessoas se reúnem. Não está falando sobre isso. Está falando de um povo que precisa andar em unidade, em pessoas que andam no mesmo propósito. Porque estar reunido não quer dizer que eu estou unido. Porque eu posso estar reunido e totalmente desunido. Eu posso estar reunido no mesmo lugar e com o coração longe daquele lugar e daquelas pessoas. É isso que precisamos entender. Unidade é totalmente diferente, irmão. Unidade é andar no mesmo pensamento, no mesmo propósito, na mesma direção. Unidade, como eu disse, também não é uniformidade. Não tem a ver de todo mundo estar igual, vestido igual, falando igual, mas sim de estar com o mesmo propósito. E o nosso propósito nessa terra é fazer o nome do Senhor conhecido. E a nossa esperança é um dia encontrar o nosso Rei em glória. Irmãos, eu e você precisamos andar em unidade. Corações que desejam andar em comunhão, que anseiam andar em comunhão. Não tem a ver com estar reunido no mesmo lugar, tem a ver com estar com o mesmo coração, com o mesmo propósito, com a mesma intensidade, com a mesma direção. Porque se cada um puxar por uma direção, não chegaremos a lugar nenhum. Então precisamos viver a unidade para trazer a presença de Deus, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus que ama a unidade. A Bíblia diz que o Senhor em Gênesis disse: não é bom que o homem viva, porque Deus não quer que eu e você andemos sozinhos. Muitas pessoas falam assim: eu me basto. A famosa solitude que as pessoas falam, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão.
Isso é uma invenção do diabo para destruir a sua vida e a sua comunhão com as pessoas. Ela quer que você fique sozinho, enfurnado dentro de um quarto. Você não é um lobo solitário. Você é alguém que tem uma família. E essa família se chama igreja. Então eu e você, irmãos, precisamos andar em unidade. Não podemos andar como errantes, sozinhos. Por quê? Porque somos alvos fáceis para o diabo. Onde há unidade, há presença. Jesus afirmou no texto: se 2 ou 3 concordam, tem que ter concordância. Sem concordância, não existe unidade, irmão. Se eu estiver puxando para trás, o que vai acontecer? Eu vou ser um peso para os demais. Mas na unidade todos nós caminhamos para o mesmo sentido. É como se fosse um barco e vários remos. Se todos remarem para a mesma direção, nós sairemos do lugar. Mas se cada um remar para uma direção, ficaremos girando ou parados no mesmo lugar. O Espírito Santo de Deus quer que nós tenhamos unidade. Toda unidade precisa ter propósito. Toda unidade precisa ter propósito. Filipenses capítulo de número 2, verso de número 1 e 2 diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Unidade é quando estamos no mesmo propósito, alinhados. Alinhamento. É isso que faz avançar. É isso que faz crescer. É isso que faz nós andarmos para frente. Alinhamento. Nosso propósito é estabelecer o reino de Deus nessa terra como igreja. Então, se eu e você queremos ser igreja, precisamos ter o mesmo propósito. Podemos sim ter opiniões diferentes. Ninguém é robô. Ninguém aqui é alguém que não é pensante. Podemos ter opiniões diferentes, mas o propósito é o mesmo. Sabe qual é o problema? Nós enxergamos toda a nossa vida por uma ótica só. Esquecemos de olhar as óticas ao redor. É por isso que Paulo vai dizer que ele fez um para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas e pastores. Sabe por quê, irmão? Para que eu e você sejamos edificados. Então esse entendimento vai trazer-nos o quê? Direcionamento, propósito. Quando entendemos isso, vivemos propósito. Deus quer que eu e você vivamos um propósito de unidade. A mentalidade é a mesma. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. A mentalidade é a mesma. Como eu falei, as pessoas olham apenas pela sua ótica. Olha esse copo. A Bíblia diz que nós somos membros, sim ou não? Se somos membros, cada um tem a sua função. Sim ou não? A minha mão recebe um comando. E qual é o comando da minha mão para me pegar esse copo? Fechar. Mas para bebê-lo, a minha boca recebe outro comando. Você está entendendo o que é propósito, irmão?
Se a mão não fechar e a boca não abrir, não tem como beber a água. Se eu e você não estivermos no mesmo propósito de beber essa água, de fazer a obra de Deus, cada um no seu quadrado, cada um com a sua intenção, cada um com o seu chamado, cada um com o seu propósito, gerando um propósito maior, o reino de Deus sendo estabelecido hoje, aqui nessa terra. Nem todo mundo vai ser guitarrista, nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai ser missionário, nem todo mundo vai ser do Kids, mas todos nós vivemos uma engrenagem para que o reino se estabeleça. É isso, irmão, é entender para onde fomos chamados e quem somos no corpo. O nariz não faz a função do ouvido, nem o ouvido do pé. Cada um tem sua função, mas todos com um propósito: fazer o corpo funcionar. E a Bíblia diz que o cabeça é Cristo. Se estamos em unidade, o cabeça é Cristo. Mas se está faltando um pedaço, teremos dificuldade. Toda unidade leva a um propósito: estabelecer o reino de Deus nessa terra. Unidade exige quebrar vaidades. Unidade exige quebrar vaidades. Filipenses capítulo número 2 ainda, verso 3 diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, para cada um considerando os outros superiores a si. Unidade exige priorizar o coletivo. Eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Você não foi chamado para ser senhor, mas para ser servo. Deus nos chamou para servo e não senhores. Se somos servos, obedecemos toda a alinhação que vem do céu para mim, para você. Existe sim, irmão, um fluir espiritual que vem da liderança, que vem de Deus em primeiro lugar, mas se não estivermos no mesmo pensar, na mesma unidade, se não quebrarmos a vaidade, não teremos unidade e a presença não vai vir. Se eu achar porque eu canto melhor, porque minha roupa é mais bonita, porque meu carro é mais legal, porque eu ando mais cheiroso, porque eu ando mais não sei o que, papapá, papapá, papapá. Isso faz com que eu e você sejamos vaidosos, soberbos, e a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Mas para os humildes há um diadema de graça. Quando eu e você somos unidos, quebramos toda a vaidade para abençoar a coletividade. Isso é ter empatia, é se colocar no lugar do outro. Por isso que quando eu faço qualquer coisa na igreja, além de consultar a Deus, é claro, eu penso nas pessoas como um todo. Eu tenho que pensar no jovem bonitinho que está chegando, mas tenho que pensar naquela senhorinha que ora todos os dias pela igreja. Eu não posso olhar só para um lado, eu tenho que olhar por um completo. É assim que Deus vê. Não podemos ter vaidades. Nós não nascemos para ser servidos, mas para servir. Tem uma frase que diz assim: quem não nasceu para servir, não serve para viver. É muito forte, né, irmão? Quem não nasceu para servir, não serve para viver. Eu tenho que nascer, eu tenho que fazer, eu tenho que servir. Quando eu estou aqui pregando, eu não quero ser servido, eu quero servir. Quando eu estou lá orando, buscando a palavra do dia, eu não estou aqui querendo ser o melhor pregador, eu quero servir
declarando a bondade de Deus, declarando a vontade de Deus e tentando tocar algum coração através do Espírito Santo para que as pessoas sejam quebrantadas. Eu e você precisamos disso, irmão. A empatia é essencial. Coloque-se no lugar do outro. Jesus era um homem sem pecado e se colocou no lugar de uma pecadora, de uns pecadores como eu e você. A cruz era para mim e para você, e Ele disse: deixa comigo. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, Ele era Deus. Mesmo sendo Deus, não quis se considerar Deus, antes se humilhou, tornando forma de servo, carne. Jesus não precisava vir em carne, Ele é Deus, mas Ele se humilhou. Por isso o nome dele é exaltado no céu, na terra e debaixo da terra. E o nome dele está acima de todo nome. A unidade exige eu quebrar toda a vaidade do meu coração. A unidade exige obediência. A unidade exige obediência. Verso 12 diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmuração nem discussão, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, numa geração pervertida e corrupta, a qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Aleluia. Eu e você precisamos viver debaixo de obediência. O povo de Israel rodou por 40 anos porque ficou murmurando. A murmuração vai fazer eu e você ficarmos parados na mesma situação. Sabe qual é o problema? A gente quer ser abençoado, mas a gente não quer mudar nosso caráter. O deserto não deveria ser lugar de estadia, mas de passagem. E tem gente que está parado no deserto, ó, está cíclico. De vez em quando vou lá, aparece uma água, eu bebo e continuo no deserto. Cai um maná, eu como e continuo no deserto. Mas Deus está chamando eu e você para vivermos o sobrenatural, para alcançarmos a Canaã celestial. Por isso precisamos de obediência. Uma obediência parcial é uma desobediência total. Lembra de Saul? Deus falou: vai lá, conquista aquela terra, mata tudo, não pega nada. O que Saul fez? Trouxe os bois e trouxe o rei. Obediência parcial. Ah, mas eu não fiz nada de mal, eu vou sacrificar esses boizinhos ao Senhor. Samuel disse: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe qual é o problema da gente? A gente quer obediência parcial. Ah, o pastor falou isso, mas eu acho que eu vou obedecer até aqui. Até daqui para lá deixa que eu faço, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou muito bom, eu não preciso de um direcionamento. Eu não preciso do pastor me ensinando a fazer nada. A unidade exige obediência. Se eu e você não obedecemos ao Senhor, se eu e você não obedecemos à liderança, se eu e você não caminhamos com o mesmo propósito, tenha certeza, não vai avançar, vai continuar no deserto.
Quantas vezes, irmãos, eu pensei contrário às coisas que o meu pastor falava, que até minha liderança superintendente falava, que estadual, que o nacional, e eu obedecia pela metade. Falava, acho que não precisa de tudo isso. Sabe o que aconteceu? Deserto. Andar em voltas. Não sai do lugar. Não avança. Deixa eu falar algo para você, irmão. Precisamos ter obediência. E ter obediência precisa quebrar vaidade, como nós falamos anteriormente. Tem que quebrar a vaidade. Porque é difícil obedecer, irmão. A gente é igual criança, às vezes a gente briga com nossos filhos, mas somos parecidos em tudo. Você fala para o seu filho, ó, não vai, ele não entende. Mas aí a gente dá uma direção, pô, acho que não é bem assim. Irmão, a obediência, ela gera em nós uma vida de unidade, porque entendemos que não é sobre nós, é sobre Deus e sobre um povo. É por isso que Jesus não orou, Pai meu, Pão meu, me perdoa. Ele disse, Pai nosso, Pão nosso, perdoa-nos. Isso fala de pluralidade. Isso fala de comunidade. Eu e você vivemos em comunidade. Ai, não faz essa comida não, porque eu não como. Fica sem comer, mas deixa as pessoas comerem. Larga de achar que o mundo está ao redor do seu umbigo. Quantas vezes, irmãos, vou falar uma coisa para vocês, eu odeio risoto. Quantas vezes teve risoto aqui? Muitas. Eu falo, quero comer risoto, também vai ter risoto. Aí eu vou lá para o fundo, como um pedaço de pão seco, qualquer coisa. Porque eu não gosto de risoto. Mas não é sobre mim, não é sobre o pastor Wagner, é sobre a comunidade. Você está entendendo? Por mim era churrasco toda hora, que é isso que eu gosto. Mas não dá. O povo quer outras coisas. E eu preciso entender. Aleluia. Precisamos ouvir e viver em obediência para que a unidade aconteça. E a obediência tem que ser completa. Lembra de Josué e a muralha? 7 voltas. E no último dia, cada dia uma volta. 7 dias. E no último dia, 7 voltas. E aí dá o brado de vitória. Talvez tinha um monte de gente murmurando, falando assim, vamos atacar logo. Meu Deus, até quando vamos rodear essa cidade? No segundo dia, no terceiro, no quarto, o povo já estava de certo em súfrito. No sétimo, o povo... E Josué, calma, calma, é do jeito que Deus falou, é da forma como Deus falou, vai acontecer milagre. Quando eles fizeram tudo que Deus havia estabelecido, obedeceram nos mínimos detalhes, as muralhas ruíram. A gente não está vivendo um milagre porque não obedece por inteiro. Deus manda a gente fazer uma coisa. Se Deus falar para você assim, pega R$100 e oferta na vida daquele irmão. Aí você fala, puxa, mas R$100, pai? Eu tenho 10. R$100 é R$100, não é 10. Vai lá e faz o melhor bolo. Faz um bolo confeitado por irmão, entrega na mão dele. Aí você vai lá e faz um bolo de fubá. Deus não falou bolo de fubá, Deus falou um bolo confeitado. Se Deus falou algo, faça nos mínimos detalhes. Porque isso é obediência.
Quem tem unidade celebra a conquista dos outros. Aleluia. Eu quero ler, irmão, com vocês. Aleluia. Meu Deus. Continuando aqui. Verso 15. 16. Perseverando na palavra da vida, assim no dia de Cristo poderei gloriar, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, sobre o sacrifício e o serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e alegrem-se comigo. Irmão, posta uma luta lá no Facebook. Vai ter 1 milhão de curtidas, 2 milhões de comentários. Deus está no controle. Acalma seu coração. Deus é bom. Agora posta uma vitória. Tem 2 curtidas. A sua e talvez do seu marido ou do seu filho. E meio comentário. Sabe por quê, irmão? Ninguém quer ver o outro melhor do que você mesmo. As pessoas não se alegram mais com a conquista do outro. Tem problema com isso. Irmão, por mim você estava de Ferrari aí na porta da igreja. O problema é seu. Que Deus te abençoe. Mas pastor, o seu carro é humilde. Por mim você estava de Ferrari. Por mim você estava numa mansão. Eu não tenho problema em celebrar as suas conquistas. Olha, pastora, tem gente que até quando você vai contar milagre para ele, ele fica com invejinha. Ai, por que aconteceu na vida de fulano? Assim que ele ora. Olha a oração do abençoado. Aconteceu na vida de fulano, por que não acontece na minha, Deus? Porque era para acontecer na vida de fulano. Não era para acontecer na sua vida. Eu nunca coloco as pessoas nesses termos nas minhas orações. Ao contrário, eu preciso agradecer porque Deus está fazendo na vida dele. Ah, fulano foi curado e eu não fui curado. E daí? Se alegre com quem foi curado. Precisamos nos alegrar com a vitória uns dos outros, irmãos. O problema é que muitos, ao invés de se alegrar, invejam. Quem vive em unidade não inveja o outro, se alegra. Hoje eu cheguei na igreja, olhei para o Marcelo e falei, esse é o padrão. Falei para o Nedson, esse é o padrão. Eu me alegro de ver eles no padrão. Bem alinhados. Isso é uma conquista. E sabe o que acontece? A gente não se alegra. Às vezes o irmão chega, uma pessoa vem para a igreja com uma voz linda, chega e começa a cantar, as outras do back começam a olhar. Quem quer sair? Tá com a voz bonita? Tá achando que é melhor que nós? Ó a roupa dela, chique, ó. Deixa eu falar algo para você, irmão. Quem tem unidade não inveja o outro. Fulano viajou, glória a Deus. Que ele vá, que ele se divirta, que ele viva um milagre, que ele seja abençoado lá. Eu, em nome de Jesus, também viverei isso. É isso que precisamos ter. Unidade. Celebrar as conquistas. Eu já vi igreja, irmãos, que as pessoas brigavam porque um ganhou mais alma do que o outro. Meu Deus, aonde está o reino? Por mim, irmão, que você ganhe 50 almas esse ano. Mas pastor, o senhor vai ganhar uma e eu 50.
Amém. Deus usou você. Eu não tenho nenhum problema de chegar outra pessoa e pregar aqui. Aí vai falar, pastor, fulano prega melhor do que você. Glória a Deus. Graças a Deus, eu formei alguém que é melhor do que eu. Para ser orelha igual eu é fácil. Tem que ser melhor. Bem melhor. Eu quero que as pessoas sejam muito melhores do que eu. Eu quero chegar um dia aqui e as pessoas e olhar assim e não ter quase função dentro do culto. E olhar e falar, eu vou sentar e vou adorar. Porque todo mundo já está vivendo o melhor de Deus. Querido, a unidade celebra a conquista dos outros. Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, da qual desce pela barba, a barba de Arão, que desce para a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando estamos em unidade, nós vivemos a unção e as bênçãos do céu. A unção e as bênçãos do céu. A unidade espiritual nos dá bênção sem medida. Não há nada impossível. A Bíblia diz que a igreja estava reunida em oração, enquanto Pedro estava em cadeias. E enquanto eles oravam, Deus mandou um anjo para soltar Pedro. Deixou manarabassuramai. Quando uma igreja ora, aqueles que estão doentes serão curados. Quando estamos em unidade de oração, milagres acontecem. E eu quero convidar você, irmão. Eu vou fazer um propósito com Deus. Presta atenção. De orar toda terça-feira, 3 horas da manhã, pelo terreno e a construção da igreja, para que eu e você não precisamos mais pagar aluguel, mas tenhamos nosso lugar próprio. E se você é a igreja comigo, você vai estar unido em oração comigo. Pastor, eu preciso dormir. Eu também. Mas eu vou orar. Sabe por quê? Porque a unidade gera bênção sem medida. Eu orando tenho uma força, mas todos nós orando em unidade. A Bíblia diz que estava Paulo e Silas na prisão, louvando a Deus. Houve um terremoto, eles estavam unidos em adoração. Houve um terremoto e as cadeias foram abertas. Quando andamos em unidade, a bênção vem sobre nossas vidas. A bênção vem sem medidas. Deus está convidando em você a viver uma vida de unidade com a igreja, com a família, com o povo de Deus, andando no mesmo propósito. Se o propósito da igreja é células, eu viverei as células com intensidade. Se o propósito da igreja é ganhar almas, eu farei algo para ganhar almas. Se o propósito da igreja é comprar um terreno, é construir, eu farei parte desse propósito. Então, em nome de Jesus, eu declaro que a igreja do Senhor vai viver os melhores dias dela nessa terra, em nome de Jesus. E a Quadrangular Novo Tempo vai viver um tempo de prosperidade nunca vista. Vai ter um crescimento exponencial, vai ter uma evolução e uma prosperidade exponencial. Eu declaro isso em nome de Jesus.